poder de Jesus sobre a doença e a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. 5:21. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, e uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então, chegando ali, um dirigente da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus prostrado, prostrou-se aos seus pés e implorou imediatamente: minha filhinha está morrendo, venha por favor e ponha as suas mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou-se em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Girou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu aos seus discípulos: vê-se na multidão aglomerada ao teu redor, ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou a olhar ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé te curou, vai em paz e fique livre do sofrimento. Então Jesus ali estava falando, chegando algumas pessoas da casa de Jairo. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigentes da sinagoga. Sua filha morreu. Disse a ele: não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que ele disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, sendo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. João falava que ali Jairo era um dirigente da sinagoga, né? E ele tinha toda a riqueza, né? Ele era um homem de poder. Só que ali ele precisava de um milagre na casa dele, né? Ele era um homem que tinha poder fora da casa dele. Ele mostrava o que ele tinha fora da casa dele, que era o poder, mas por dentro ele era um homem que precisava da cura divina. A alma dele gritava por algo dentro da casa dele. E ali ele clamava o mais importante, que era Jesus, no que poderia curar, passar na casa dele e levar a cura. Ele falou: é tão somente o nosso Deus que pode fazer. E ali falava que a filhinha dele já estava morta. Mas quem tem o poder da vida e da morte é só Jesus. Ele que pode fazer e determina o tempo certo e a hora certa. Mas, além disso, ele tinha outra missão, que ele estava numa multidão. Ele estava ali numa outra missão. Então o tempo é de Deus para fazer a cura e a libertação. E antes disso acontecer, ele ir na casa de Jairo, tinha uma mulher que estava com fluxo de sangue. E ali ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos. Só que os médicos da terra não podiam
curar. Somente o médico que está lá no céu, que é o Deus poderoso, né? O que dá a última palavra. Então ali ela tocou, pela fé, ela tocou no manto, né? Glória a Deus. E aonde que ela tocou, ela foi curada. E no tempo certo, Jesus foi até a casa de Jairo. Então, antes dele ir lá e fazer a cura da filha dele, ele fez a cura da mulher que estava com hemorragia. Então, é no tempo de Deus. Para Deus fazer algo na nossa vida, Ele tem um tempo, o dia e a hora determinada para Ele fazer, para curar. Né? Então, assim, aqui fala para a gente na palavra, que é uma palavra muito forte. Quantas vezes nós não estamos mortos dentro da nossa casa, espiritualmente, nós estamos aqui sentados, mas a nossa carne, ela está gritando mais alto, ela está falando mais alto, e nós estamos precisando de um milagre, igual o Jairo, né? Que Jesus passa na nossa casa, que Ele venha curar os nossos filhos, que Ele venha curar os nossos esposos, que Ele venha curar algo que está interior da gente, né? Porque aqui é uma palavra que está falando para a gente que Ele foi, aí depois que Ele curou a mulher, aí veio os que estavam com ele falou com ele, não precisa ir que a sua filha já estava morta. Só que Jairo, como ele estava com a fé dele, ele não falou nada, ele não respondeu. E Jesus falou com ele, creia somente. E ali, pela palavra de Jesus, ele fez. Ele creu naquela palavra de Jesus e Jesus foi até a casa. Só que antes de Jesus chegar até a casa, ele pediu que toda a multidão que estava na casa, que se afastasse. Porque tem milagre que é só nós e Jesus que tem que ser vivido. Não é para todos ver, é para nós vermos somente e crer no que Deus vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Então, ali foi feito com Jairo e com a filha dele. E ele chegou ali e ele falou, sua filha não está morta. Glória a Deus. Talita, se é que quer que a gente venha buscar, interceder com o marido, interceder com o filho que está lá fora, interceder por várias pessoas que estão precisando, igual o irmão falou, que está indo no hospital, que vai a irmã Jéssica. Então, assim, Deus quer isso na nossa vida. Que a gente temos intercedores de outras pessoas. Porque quantas vezes lá no mundo as pessoas falam que tem algo morto na nossa vida. Quantas vezes as pessoas não dão nada por nós. Mas Jesus é o que dá a última palavra. Glória a Deus, aleluia. É o Deus que levanta o caído. Então, o nosso Deus é um Deus de restituição. O nosso Deus é um Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus que levanta o caído. Então, somente nós temos que crer, pedir que Jesus passa na nossa casa. Glória a Deus, nossa aleluia. cura, e que não precisa que ninguém veja. É só nós e Deus que temos que crer que Ele existe, que Ele é o Deus do tempo. E agradeço pela minha oportunidade, se eu não pude falar mais. É o Espírito de Deus. Amém. Deus maravilhoso.